Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo uma leitura canalizada especial da espiritualidade para o seu momento, tá bom? Então mentalize aí, conecta com a sua espiritualidade, porque com certeza aqui você vai ouvir uma mensagem que irá contribuir com o seu momento, com a sua jornada, tá certo? Um consolo, digamos assim, uma orientação, um aconselhamento, um direcionamento da espiritualidade para o seu momento. Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal amarelo e para o grupo 2, nós temos o cristal rosa, ok? Se precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo para que vocês possam escolher com calma. Essa é uma mensagem canalizada da sua espiritualidade, da sua egrégora de luz para o seu momento, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar com o cristal amarelo. Cristal amarelo na mesa. Vamos lá então. Deixa eu começando aqui canalizando as suas energias. Vou canalizar as suas energias com o lente do cristal amarelo. Eu gosto que ele fique brilhando aqui no lugar reluzente para a luz. Vamos lá, meus amores, como é que vocês estão? Me contem aí nos comentários. Toda vez que nós trazemos uma leitura aqui sobre espiritualidade, vocês ficam tão quietinhos, não comentam. É para comentar, é para compartilhar, é para curtir, porque também nós estamos aqui, também que precisamos ouvir aquilo que a espiritualidade quer falar, não é mesmo? Muitas vezes nós estamos aqui com os ouvidos atentos para saber, às vezes, sobre a área amorosa, mas nesse momento mais importante é o nosso alinhamento também com o nosso plano divino aqui de reencarnatório, com a nossa jornada, com o nosso processo, com as nossas lições, com nossos aprendizados, né? Com isso que a gente precisa se alinhar, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa expansão de consciência. É com isso que nós precisamos nos comprometer nesse momento com o nosso processo de evolução, tá bom? O mago insiste em sair, né? Energia de manifestação, tá? Então, para o grupo 1, cristal dourado, uma forte energia de manifestação. Então, vamos ver aqui, então, o que vai vir aqui para vocês. Roda da fortuna. O que a espiritualidade quer revelar aqui? Primeiro, estamos fazendo a leitura do campo aqui de vocês, né? As energias que estão no seu campo para serem manifestadas. Roda da fortuna, carta da morte. Vamos ver como está o seu campo energético aqui. E os amantes. Nós estamos aqui realmente, acabei de falar, né? Leituras de relacionamento amoroso sempre nos dão uma motivação maior para assistir, né? Mas o que é a espiritualidade? O que a sua espiritualidade aqui, consulente, está querendo revelar para você nesse momento, para que você se alinhe com a sua jornada espiritual, né? Aqui é uma leitura de autoconhecimento e de alinhamento com a sua jornada espiritual, tá certo? Existe um movimento que a espiritualidade quer fazer na sua vida e esse movimento vai acontecer, roda da fortuna. Essa roda da fortuna é como se você, consulente aqui, já estivesse vivendo muitos ciclos. Você já viveu muitos ciclos kármicos na sua vida. E muito desses ciclos que você viveu foi aqui, né, através de relacionamentos, tá? E a espiritualidade traz para você nesse momento que é a hora dessa roda girar e tirar você desse ciclo, porque a carta da morte veio bem no meio. Então, para você, consulente do cristal amarelo, é como se a espiritualidade estivesse dizendo: os seus ciclos karmáticos finalizaram. Não é mais para você viver relacionamentos repetitivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que sempre você está envolvido aí no mesmo padrão, na mesma situação, na mesma frequência vibratória, e essas frequências vibratórias que você estava vivendo não eram positivas. Você estava vivendo relacionamentos karmáticos porque você precisava eliminar esses padrões, você precisava eliminar essas energias para que você pudesse ir para um novo início na sua vida,
tá? Então, para você, tem uma boa notícia, você consciente do cristal amarelo, você finaliza esse ciclo de relacionamentos karmáticos na sua vida. Agora, o que você vai aprender, você vai precisar aprender a lidar é com os novos ciclos que vão entrar para você. Então, é como se os novos ciclos você vai precisar se readaptar para que você possa entrar nesses novos ciclos que irão se reiniciar para você. Que irão se iniciar, perdão, tá bom? Por que você vai precisar se readaptar? Porque nós não estamos acostumados a viver coisas diferentes, a gente está acostumado a viver mais do mesmo. Então, se você observar o padrão dos seus últimos relacionamentos, como eles foram? Você começa uma relação sempre da mesma forma, né? Desejo, paixão, intensidade. A carta dos amantes sempre fala disso, né? Dessa coisa muito intensa, que no início é muito intenso, muito aquela paixão muito intensa, muito impulsiva, muito aquela coisa tudo muito imediatista, tudo acontece muito rápido, aquela conexão, né? Que agora, só que isso não permanece por muito tempo, porque vocês saem do 8 e do 80. Carta dos amantes, com a roda da fortuna, fala de relacionamentos montanha-russa. Você entra numa relação a 300 por hora. E aí depois ela entra numa montanha-russa. Então ela fica subindo e descendo, subindo. Isso é relacionamento kármico que nós vivemos. É um relacionamento que nos prende pela uma energia tóxica. Isso tem muito a ver também com os nossos padrões, como eu gosto de viver a vida. Eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa imatura, eu me jogo de cabeça nas situações, eu já conheço uma pessoa, já abro meu coração para essa pessoa, já caio de cabeça na relação. Como que você é no relacionamento aqui? Como vocês costumam ser, grupo 1? Tá? Vocês têm forte no mapa aí energias, para a maioria de vocês, vocês têm energia forte no mapa no signo de Escorpião e de Gêmeos, né? Então, pode ser que tenha algum posicionamento de Escorpião no seu mapa que faz com que vocês, né, sejam essas pessoas super intensas, porque quem tem energia de Escorpião no mapa sabe que a energia de Escorpião é uma energia profunda. Então, vocês não sabem viver nada muito ameno. Vocês têm que ir profundo naquele sentimento, naquele desejo, naquela paixão. Só que isso leva vocês também para um fundo de poço também quando vocês ficam mal diante do relacionamento, entendeu? Então, essa energia de intensidade, ela é uma polaridade perigosa, porque quem vive a vida intensamente, quem sem pensar, de forma impulsiva, de forma imatura, e quer viver nessa adrenalina, não se engane que você vai ficar só na polaridade da intensidade. Você vai oscilar, porque é uma lei universal. É uma lei universal. Então, se um dia de muita alegria, de muito entusiasmo, de muito tudo, no outro dia é um dia de tristeza e melancolia. É assim que é. Entendeu? É as leis universais que regem esse planeta que faz com que as nossas emoções sejam dessa forma. Quanto maior a intensidade para uma polaridade, maior será a intensidade para a polaridade negativa. Por isso por que isso acontece? Porque nós vivemos num planeta dual. Nós vivemos num planeta que tem as polaridades. Só que nós não devemos aceitar isso, nem devemos aceitar o 8 nem o 80. Nós estamos aqui para aprender a nos equilibrar entre as polaridades. Então, como eu construo uma vida alegre, feliz, satisfatória, realizada? Como eu cultivo essa energia de satisfação e realização constante? Cultivando uma personalidade mais focada no equilíbrio. Chega de altos e baixos, né? Porque aqui, a maioria de vocês são viciados em adrenalina, em dopamina dentro da relação. São os hormônios, né? O nosso corpo, ele fica viciado nisso. Ai, gente, o que tem a ver a mensagem espiritual com os hormônios do corpo? Vocês, como me ouvem aqui há muito tempo, vocês sabem que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria. E nós não estamos isentos das consequências que acontecem na matéria, no nosso corpo. Se existe um sistema biológico, esse sistema biológico ele também tem força sobre mim. Assim como eu tenho o meu sistema espiritual, que também tem força sobre mim. E se eu não aprender, se eu não estudar, se eu não entender esses processos que acontecem, como eu sou espiritualmente, como eu sou matéria,
Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar sofrendo, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Vivendo numa matrix condicionada, vivendo num piloto automático. Eu não sei meu potencial, eu não sei minha capacidade, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei nada. Eu só estou aqui repetindo o que todo mundo faz. Eu sinto uma dor, eu vou na farmácia, eu tomo um remédio, né? Eu sinto alguma coisa, eu vou no médico, mas eu não procuro entender o meu corpo, entender os sintomas para além disso aqui que nós estamos sendo, que está sendo, nos sendo apresentados na matéria. Eu não sei que eu sou um ser espiritual. Você sabe que você, como um ser espiritual, você tem capacidade de se autocurar? Que você tem capacidade potencial de se autorregular? Você sabe disso? Você sabe que se você usar a sua mente, o poder da sua mente, você consegue se curar? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguém que teve essa capacidade em algum lugar. E se algum ser humano em algum lugar teve a capacidade de se autocurar, você também tem. Você só precisa descobrir como. Para isso, você precisa ter interesse no seu autoconhecimento e saber quem você é, qual o seu potencial humano, qual o seu potencial espiritual, como ser de luz que você é, como centelha divina, como imagem e semelhança do Criador. Se você não tiver interesse em buscar e entender esses processos que você vive, você vai ser sempre a pessoa condicionada a viver como todo mundo vive. E aí o fim é a morte, porque nós sabemos muito bem. Ah, mas todo mundo vai morrer. Vai, mas como? Né? Em que condições nós vamos morrer? Nós vamos morrer dentro da matrix condicionada e vamos reencarnar de novo nessa matrix, e a roda da fortuna fala de vidas e vidas, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, nos mesmos padrões, na mesma forma de pensar, vivendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas coisas. Porque esse padrão aqui que vocês carregam de relacionamentos aqui já vem de vidas passadas. Para a maioria de vocês, vocês têm um padrão de atrair pessoas que estão indisponíveis emocionalmente. Ou seja, vocês estão sempre apaixonados intensamente por alguém que não está disponível para vocês. Seja porque essa pessoa está com outra pessoa, ou seja porque essa pessoa é uma pessoa que está vivendo o momento, não está querendo compromisso, não quer nada sério. Então, o padrão de vocês é esse já de outras vidas. E a espiritualidade fala que isso morre aqui. Isso acaba aqui. Mas a escolha também precisa ser sua. A escolha precisa ser sua, para você perder essa necessidade de se envolver em coisas que te dão muita dopamina, que eu chamo de dopamina barata, né? Que é relacionamentos momentâneos, que dão prazeres momentâneos para vocês. Sendo que vocês não, se vocês fossem ficar satisfeitos somente com o momento, em viver o momento, tá tudo bem. Só que a maioria de vocês ficam tentando, é o auto-engano. Vocês querem viver um compromisso, vocês querem viver uma relação duradoura, vocês querem viver um relacionamento, né, recíproco, verdadeiro, mas vocês estão sempre se envolvendo com pessoas que não têm esse mesmo pensamento que vocês. Ah, mas eu tenho uma atração, um desejo, uma paixão por essa pessoa. Tá tudo bem, você pode sim ficar com essa pessoa pelo desejo, pela paixão, pela atração do momento, né? Sabendo que é só isso que essa pessoa tem para te oferecer no momento. Então, se você ficar satisfeito com isso, está tudo certo. Mas se você é uma pessoa que quer um relacionamento mais profundo, uma conexão mais profunda, um relacionamento mais longo e profundo, essas pessoas aqui não vão te corresponder. Então, o padrão de vocês, que vocês já estão vivendo há vidas e vidas e vidas, que estão acostumados aí, a roda da fortuna, a carta da morte, a carta dos amantes. Para a maioria de vocês aqui, vocês já passaram por no mínimo aí umas 3, 4 vidas que vocês repetem o mesmo padrão. Muitos de vocês vêm vivendo relacionamentos de triângulos amorosos desde outras vidas. Se envolvendo em relacionamentos de triângulos amorosos desde outras vidas. Seja porque você escolhe alguém que já tem uma relação, ou seja porque a pessoa que você se interessa geralmente acaba por colocar você dentro de um triângulo amoroso. E vocês, como é que eu faço, Gina, para acabar com isso? Não aceitando mais. A espiritualidade fala que esse ciclo kármico para você já deu, já acabou. Então, aqui é só se você, deixa eu acender a luz aqui. Agora, cabe a você a decisão. Para a espiritualidade, você já rompeu esse contrato.
Você já rompeu esse contrato. Agora falta você tomar a decisão de não aceitar mais isso. Só que muitos de vocês têm um grande desafio pela frente, que é limpar a energia. E existe um ciclo, uma etapa após, por exemplo, eu elimino um contrato. Acabou esse contrato. Para eu romper esse contrato definitivamente, existe ainda uma transição. E esse processo de transição é o que vocês precisam ser resilientes diante desse processo. Porque vai ter uma transição. Pode ser que tenha dentro dessa transição um momento que vocês fiquem sozinhos, vocês vão ter que suportar esses processos para você limpar essa energia definitivamente, tá? Por isso que eu falo das limpezas, né? Das limpezas multidimensionais, que você limpa esse tipo de energia. Para tirar esse tipo de energia do seu campo quântico. Porque senão fica se manifestando, tá? Quando a espiritualidade fala que um contrato acabou, isso encerrou esse contrato para você. Essa experiência que você vivia aqui na matéria através desse tipo de relacionamento, acabou. Agora, isso não quer dizer que não vá surgir pessoas que vão te oferecer esse tipo de relação ainda. Ainda vão aparecer pessoas. Mas você precisa ter a percepção, a sensibilidade de não aceitar mais isso na sua vida. De você já reconhecer o padrão e já rejeitá-lo logo de cara. Tá? Por isso que o mais difícil é aquela guerra que nós travamos contra nós mesmos. Eu sempre falo, é muito mais fácil eu aprender a dizer não para o outro do que aprender a dizer não para mim mesmo. Eu estou de dieta e me vem um bolo recheado, porque eu amo bolo recheado, aqueles que tem 300 camadas. E aí me coloca aquele pedaço de bolo na minha frente quando eu estou de dieta. Entendeu? E aí? Qual é a minha decisão diante disso? Assim é a vida, meus amores. As ofertas virão. Os banquetes serão ofertados para nós. Mas a que preço, né? Ao qual preço que nós vamos pagar para usufruir desse banquete, né? Eu posso comer o bolo, depois ganhar 5 quilos. Estou exagerando aqui, né? Mas é um exemplo. E depois eu vou ter que ir lá para a academia ralar. Quanto que a gente tem que ralar para perder peso, né? Entendeu? Então, a gente é o preço que a gente vai pagar pelo prazer de comer aquele pedaço de bolo. Não estou dizendo que a gente não deve se dar ao direito, né? De vez em quando, mas tudo de forma moderada. Tudo de forma equilibrada, tá bom? Vamos ver o que mais a espiritualidade quer acrescentar aqui nessa mensagem para você. Então, para você que escolheu aqui o cristal amarelo, é fim de um ciclo kármico e é momento para você comemorar. Porque eu tenho certeza que se você pode colocar aí nos comentários para mim, você não quer mais viver isso aqui. A sua alma não quer mais que você viva isso. Já é algo que vai contra a sua alma, aqui ela não está mais... aqui a sua alma ela já retomou o controle do seu ego, né? Eu preciso entender. Olha aqui, a carta da morte 2 vezes. Meu Deus. É isso, é o fim. Carta da morte, a mulher com a caveira na mão. É o fim. É o fim desse padrão. Olha aqui a serpente. Tá vendo? É o fim dessa tentação para você. Acabou. Nós deveríamos dar uma festa hoje para vocês aqui do cristal amarelo, que puderam se libertar desse padrão, né? O fim, a morte de uma forma de ser que não acrescenta mais para a alma de vocês. Esse aprendizado, essa lição aqui, nada mais vai acrescentar na vida de vocês, tá? E se houver pessoas no seu campo quântico, agora no seu campo energético, nesse momento, que estejam nessa energia, essas pessoas serão removidas. Elas não irão mais ficar. Então, não insista, não puxe essas pessoas de volta para você. Pessoas que estão mal resolvidas aí na sua energia, tá bom? Deixa essa pessoa seguir o caminho delas, deixa essa pessoa seguir o destino dela, porque você tem um novo início. Ás de Ouros. Para quem já acompanha tarô, sabe que Ás de Ouros é um presente da espiritualidade, é uma realização, é um presente que vem em forma de realização para você. É algo que está chegando como uma realização, um presente, tá?
As de ouros é algo concreto, palpável. Aqui para muitos pode ser aqui um presente na área financeira, tá? Alguma abundância, alguma prosperidade também na área financeira para você. E o rei de espadas, que é o rei da mente. É a inteligência. É como se no passado vocês agiam muito impulsivamente. Eu sinto aqui muito de vocês com a energia de escorpião, gêmeos e signos de fogo no mapa. Signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. É como se no passado vocês viviam muito nessa energia de impulsividade, de se jogar, de viver o momento e não, né? Vivendo a vida doidado. Lembra do filme? Filme dos anos 80, Vivendo a Vida Doidado? Então, essas características de pessoas impulsivas, e você pode até ser uma pessoa centrada no seu dia a dia, você pode até ser uma pessoa racional no seu dia a dia, no seu trabalho, mas quando se tratava das emoções, dos sentimentos e dos relacionamentos, você era essa pessoa, tá? Então, isso fica como um aprendizado, como uma lição já concluída para você, tá? Isso pode ter trazido muitas coisas para sua vida, muitos bons momentos, muitas emoções, mas trouxe muito transtorno também para você, para sua alma, para sua trajetória aqui na Terra, né? Muitos aqui perderam muito tempo se dedicando a relacionamentos que não é como se você estivesse ali perdendo tempo, se doando naquela relação, mas você não recebia nada em troca, tá? O Rei de Espadas fala para você ser mais racional, para você usar mais da razão, para que a gente possa equilibrar as nossas emoções, para quem tem umas emoções muito exageradas, né? O Rei de Espadas é uma energia excelente, porque ele traz mais razão, traz mais justiça, mais equilíbrio para a nossa vida, tá? Para a maioria de vocês também aqui tem um mentor, né? Pode ser a representatividade aqui de um mentor espiritual que se aproxima de alguém que, se você já é ligado bastante, já é muito ligado à espiritualidade, você já tem mentores e guias, existe um mentor espiritual se aproximando aí de você para fazer algum tipo de trabalho em conjunto, que é uma pessoa muito racional, um mentor muito racional, muito lógico, muito inteligente, mas muito bem posicionado emocionalmente. E ele vai precisar que você seja essa pessoa também bem posicionada emocionalmente, para que ele possa trabalhar diretamente com você, tá bom? Para a maioria de vocês aqui é isso, é um mentor que se aproxima, é uma ajuda, pode ser também algum mentor, mestre, que você venha fazer um curso, você pode fazer um curso também, você pode estar agora interessado em fazer algum curso que irá te ajudar neste equilíbrio emocional que você precisa, tá? Um aprendizado novo, algo novo, tem algo novo aqui para você, uma forma nova de você estar nesse mundo. Então, para você que veio aqui, é o divisor de águas. O que você foi, né? Está morto e enterrado. Você agora tem uma nova trajetória de vida. Uma nova trajetória de vida, muito aqui alinhada, muito alinhada emocionalmente e racionalmente aqui, com esse mentor que vem para te ajudar, ou esse mestre, ou esse curso vai trazer esse equilíbrio para você, tá bom? Então, para você aqui do grupo do Cristal Amarelo, o ciclo vê a carta da morte 2 vezes. Então, seja lá o que você viveu na sua vida até hoje, de situações karmáticas, isso finaliza, isso acaba aqui, tá bom? Essa é a mensagem da espiritualidade para você. Vamos ver então uma carta aqui, mais 2 cartinhas para a gente finalizar a mensagem. A carta do mundo é o fim do ciclo. Exatamente, a lição foi aprendida, incorporada, né? Mas a última carta. Ás de espadas, é a clareza. Ás de espadas fala da clareza da situação. É quando eu falei para você, a sua alma não quer mais que você viva essa situação de receber migalhas dentro de relacionamentos. A sua alma não quer mais que você viva se quebrando, literalmente aqui, pessoas que se quebram, que se fragmenta toda dentro das relações para poder ficar naquele relacionamento.
Não precisa mais vocês terem essa postura de sacrifício dentro da relação, tá? Para vocês terem clareza de quem vocês são, do poder, da sua capacidade. Desde o início, né, que a espiritualidade vem falando, você tem poder, você tem capacidade para mudar esse cenário na sua vida. E você fecha aqui um grande ciclo, a carta da morte 2 vezes com a carta do mundo. É um fechamento, um grande fechamento de ciclo kármico aqui, que pode ter sido muito difícil, muito doloroso para você, que pode ter te levado aqui muitas vezes para o fundo do poço, tá? Mas isso agora fica no passado. A sua nova vida requer agora um novo posicionamento também. Por isso que a espiritualidade falou, você precisa se alinhar emocionalmente, você deve estar em transição nesse momento, para se alinhar com essa nova persona que você vai seguir aqui na matéria. E essa nova persona é uma pessoa mais racional, é uma pessoa mais que vai agir muito mais pela razão, pela inteligência, principalmente. Não só você vai ser fria emocionalmente, digamos assim, frio emocionalmente. O Rei de Espadas, ele traz inteligência para você fazer escolhas mais assertivas na sua vida. Então, você vai começar a agir como uma pessoa mais inteligente, né? Quando você for fazer escolhas, seja uma escolha de uma relação, seja uma escolha de pensamento. Às vezes a gente escolhe pensamentos ruins, às vezes a gente escolhe sentimentos ruins, às vezes a gente escolhe emoções ruins. As suas escolhas vão ser mais assertivas de hoje em diante, porque você já sabe quem você é, você já sabe do seu potencial, da sua capacidade de mudar o seu padrão mental, de mudar o seu padrão emocional e não ser mais uma pessoa condicionada como uma folha levada pelo vento sem direção. Você agora já tem um certo domínio sobre você mesma, um domínio mental, um domínio emocional, um domínio de quem você é, porque você integrou a sua essência divina. O As de Espadas fala da verdade que vem diretamente do trono, e eu associo isso a quando nós acendemos a nossa chama divina que está dentro de nós, a nossa centelha divina. Quando você conecta com a sua alma, você conecta com a energia da verdade de quem você é, aí você começa a eliminar todos esses padrões condicionantes da matéria. E tudo isso fica aí, tá? A partir de hoje você vai ser conduzido pela verdade da sua alma, a sua verdade, a sua essência, tá bom? Vamos ver aqui uma mensagem final. Vocês são pessoas muito inteligentes, mas vocês perderam muito tempo na vida de vocês vivendo essas emoções negativas, essas emoções tóxicas, tá? Tiveram muitos, como se isso tivesse rodado muito tempo na sua vida. Vocês muito inteligentes, com muito potencial, com muita capacidade, mas perdendo tempo aqui com relacionamentos ruins, com emoções ruins, né? Uau, by the book. Olha que bonitinho os elefantes. Que lindo. Elefante fala de longevidade, né? De uma longevidade, vamos ler aqui para vocês a mensagem. Longevidade e memória, né? Coisas que vocês estavam revivendo aqui através... Foi exatamente o que a espiritualidade falou aqui. O ciclo kármico que vocês estavam vivendo eram as memórias que vocês traziam de vidas passadas, né? Por isso a necessidade de fazer limpeza, tá? Se vocês precisarem de uma limpeza para o inconsciente de vocês, eu tenho uma meditação com Ho'oponopono para a limpeza do DNA. Acho que é esse o nome. Posso passar até 2 para vocês. Uma que limpa o DNA, as memórias do DNA, porque nós carregamos memória no DNA biológico também. E essas memórias fazem a gente ficar preso nas crenças. Entendeu? Tá vendo os elefantes um andando atrás do outro aqui, né? Tudo em filinha. E por que acontece isso com os elefantes? Eles sabem que tem que andar aqui né, com a trombinha amarrada no rabo do outro. Isso já é uma memória que eles carregam no DNA. Então, a elefanta teve os filhotinhos e ela, através do DNA dela, passando para os filhotinhos, ela ensinou que eles tinham que ser assim, né? Conduzidos desta forma para não se perder da manada, para se proteger, Então, questão de sobrevivência, né? O nosso DNA, ele carrega uma memória de sobrevivência, mas só que essa memória é uma memória condicionada. Apesar de nos ajudar a sobreviver aqui no planeta, mas ela também nos leva para esses gatilhos de reviver situações, né, muito igual, tudo muito parecidinho também, no lado negativo. Tá certo? Vou ler para vocês aqui a mensagem, só um minuto.
Vamos lá, então, grupo 2, para a mensagem de vocês. Uma mensagem exatamente aqui, essa carta não saiu por acaso, ela, digamos assim, que ela sintetiza exatamente o que foi falado aqui na primeira opção, né? Então, nós temos aqui, seguindo as regras, né? By the book significa seguindo as regras, como sempre foi, né? Respeitar as regras sociais, conformidade, respeitar os costumes culturais ou familiares e leis universais. O universo funciona dentro de uma estrutura de leis e princípios divinos que fornece uma base para a experiência e para a evolução humana. A lei da abundância, a lei da oração, a lei do karma, a lei da atração, a lei do pensamento, a lei da compensação e a lei da natureza. São apenas algumas das leis mais conhecidas. Esses princípios criam a ordem perfeita e operam com um tipo de precisão além da compreensão humana. Até mesmo a revolução tem seu lugar na lei universal. Os seres humanos, por sua vez, têm suas próprias leis e costumes que variam de cultura para cultura e de família para família. As leis mantêm a ordem social e regem o comportamento, refletindo uma compreensão instintiva de que a harmonia é importante. Este é o momento de aprender essas leis e se conformar a elas, em vez de ser o rebelde e desrespeitá-la. Quando esta carta aparece, submeta-se à estrutura e siga as regras, mesmo que pareçam não fazer sentido. Libere a resistência, pois as leis universais corrigirão qualquer desarmonia. Abra seus olhos para essas leis universais e será mais fácil seguir as regras neste momento. Essa carta fala exatamente do que foi pedido aqui nessa leitura. Do que foi falado, perdão. De nós seguirmos as regras como sempre foi. Só que aqui a reflexão é para você analisar se essas regras ainda fazem sentido, porque a repetição faz parte do planeta, para uma questão de sobrevivência, como foi falado. Então, ainda faz sentido eu viver esses padrões que os meus ancestrais já viveram, que os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, os meus pais já viveram? Faz sentido eu repetir esses padrões? Porque hoje o que a espiritualidade trouxe é que não precisamos mais reviver esses padrões. Que nós podemos, sim, né, mudar o nosso pensamento. Finalizar esses velhos ciclos. Porque a gente não quer viver mais como manada, né? Um seguindo o outro. Essa carta, ela tem um sentido muito, muito importante, né? Muito bonitinho para quem quer seguir a ordem, né? Tudo certinho. Só que essa ordem já foi, na nossa vida, já foi desestabelecida há muito tempo. Né? Porque agora? Porque nós temos que nos alinhar com os princípios divinos. É hora do ser humano se alinhar com os princípios divinos e não mais com princípios da matéria. A gente, pelo contrário, a gente tem que começar a se desidentificar, desculpa, quase não saiu a palavra, com essas coisas da matéria para que a gente possa viver os princípios divinos de forma mais alinhada, porque é isso que nós estamos buscando, não é? Você não está buscando evolução espiritual? Você não está buscando se alinhar com a sua alma? Você não está buscando se conectar mais com o seu eu superior? Não é isso que você está buscando, crescimento espiritual? Então, cada vez mais nós vamos nos alinhar com as leis espirituais e vamos deixando essas leis da matéria para trás. Tá certo? Porque só assim a gente vai sair da roda de Sansara, tá bom? Apesar de ter um significado muito bonito e muito interessante aqui dessa carta, mas ela vem num sentido para a gente fazer uma autoanálise de como nós estamos vivendo os últimos, há quantos milênios nós viemos vivendo aí da mesma forma. É hora de você questionar tudo isso nessa nova era, tá bom, meus amores? Então é isso, se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, não esqueça de interagir com esse vídeo, de compartilhar, tá? Para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Se você gostou da mensagem, deixa um like. Gratidão. Agora vamos para o grupo 2. Vamos lá para o cristal rosa, para quem escolheu. Grupo 2, cristal rosa. Vamos ver qual a mensagem da espiritualidade para o seu momento aqui. Lembrando que são mensagens de alinhamento com o seu propósito, né? Com a sua jornada de alma aqui na matéria, tá? É uma leitura para o alinhamento com as energias, com o seu processo de evolução, com a sua jornada de alma aqui na matéria, com o seu despertar da consciência. Vamos então para a leitura.
Vamos ver como está o seu campo energético para quem escolheu o cristal rosa. Campo energético do cristal rosa. Carta da força é a primeira energia. Sacerdotisa. E imperatriz. Gente do céu. Vocês aqui no meu canal, vocês são poucos, não são muitos, né? Mas em compensação, que vocês têm de energia, de espiritualidade que vocês carregam com vocês, não tá na conta. Então, de parabéns. A carta da morte veio na primeira opção falando de finalizações de ciclos kármicos, tá? Quem quiser ouvir a primeira opção depois pode ouvir também, porque ela falou justamente da finalização de ciclos kármicos na sua vida. Lá ficou muito focado na finalização de ciclos kármicos no relacionamento amoroso, mas pode ser qualquer ciclo kármico que você tenha vivido na sua vida, um ciclo repetitivo, né? Que você tenha vivido e finaliza, tá bom? Para o grupo 2, nós temos aqui também essa energia de finalização. Mas o que eu percebo aqui? O que estava acontecendo aqui com vocês, grupo 2? A finalização aqui, vou até colocar também, a carta da morte vai fazer parte. A finalização aqui de vocês tem a ver com uma resistência, tá? É como se vocês carregam uma resistência muito grande. E isso pode ser inconsciente. Você pode ser uma pessoa super envolvida com a espiritualidade, que está sempre aberta, sempre disposto aqui, né, a evoluir espiritualmente, a conectar mais com a espiritualidade, a estudar mais a espiritualidade. Você pode ser essa pessoa que tem essa disponibilidade e boa vontade. Para alguns, tem disponibilidade e boa vontade. Mas vocês carregam uma resistência muito grande no inconsciente de vocês. A carta da força fala de alguém que resiste demais. Ou você resiste, ou você resistiu muito durante toda a sua vida o caminho espiritual. É como se o caminho espiritual esteve sempre lá diante de você. Sempre, né, de passar a cada, digamos assim, a cada ano, 5 anos, 7 anos, vocês recebiam ali um chamado da espiritualidade, mas aí vocês acabavam inventando alguma desculpa, seguindo outro caminho, se envolvendo em alguma outra coisa. E vocês iam deixando o caminho espiritual de lado. Durante a vida, no decorrer da vida de vocês, vocês fizeram isso. Vocês deixavam o chamado espiritual de lado para poder seguir uma outra coisa na vida. Algo que estava ali mais urgente ou que estava ali chamando mais a sua atenção. Fosse, para alguns aqui pode ser família, filhos, trabalho, vida financeira, né, material, financeira. Então, tudo que acontecia na sua vida era para te tirar, para te puxar do seu caminho espiritual, da sua jornada espiritual. Então, houve muita resistência. Só que aqui, vocês carregam uma força espiritual tão grande, dons espirituais aqui já tão aguçados, que vocês chegaram a um momento que essa criança vai ter que nascer. Olha a imperatriz grávida. Então, vocês não têm mais como fugir desse caminho, dessa jornada espiritual da qual a sua alma se propôs aqui na matéria, nesta reencarnação, tá bom? Vocês, o grande alinhamento que vocês precisam fazer agora talvez você até já saiba disso, e aqui a leitura é só uma confirmação, que o seu caminho espiritual agora, a sua nova jornada de vida aqui na matéria é o seu caminho espiritual, é a sua jornada espiritual. Se você já viveu, Gina, já casei, tive filhos, construí minha vida material, já fiz um monte de coisa aí, mas para vocês agora essa nova jornada é uma jornada espiritual. Para você que se conectou com o cristal rosa, e você sabe disso, no seu coração você sente isso, essa leitura vai ser uma confirmação para você. É como se agora a sua segunda vida, né? Porque eu sempre falo que eu já vivi umas 3 vidas nessa vida. Então, esse processo... Só um minutinho, gente. Esse processo de morte e renascimento é um processo que nós fazemos em vida. A grande questão aqui é que a gente aprendeu que a morte só poderia ser... O renascimento poderia acontecer depois da morte. Foi o que nós aprendemos através da religião, né? Que o meu corpo tinha que morrer e eu ia passar pelo renascimento, assim como Jesus, lá no mundo espiritual. Mas essa morte e renascimento, ela acontece também enquanto nós estamos vivos, tá? E eu tenho certeza que se você ressoa com esta leitura, você também, assim como eu, você já provavelmente já morreu e renasceu nessa vida aqui umas 3 vezes também.
que significa isso? Pessoas que tiveram muitas experiências. Pessoas que mudaram de lugar com frequência, mudaram de cidade, de estado, de país. Pessoas que tiveram mais de um relacionamento. Pessoas que trocaram de profissão no decorrer da vida também. São pessoas que tiveram muitas experiências, tantas experiências diversas na vida que quando você olha para trás, você percebe que os seus primeiros 20 anos você era uma pessoa, né? Depois dos 20 aos 30 você já era outra pessoa, dos 30 aos 40 você era outra pessoa, então você vai fazer um balanço da sua vida, você vai perceber que foram vidas diferentes que você viveu aí a cada década na sua vida, tá? E essa nova década que se inicia para você agora, essa nova jornada agora, para você, independente da idade que você tenha nesse momento, esse caminho que você vai percorrer é o caminho espiritual. Porque eu sinto que você já viveu muitas experiências, você já fez muitas coisas que todo mundo faz. Para a maioria de vocês, vocês já fizeram as coisas da matéria, já se dedicaram, sei lá, se você tem 35, 40 anos, 45 anos, 50 anos, esse seu tempo de vida, ele foi dedicado a fazer as coisas básicas, que eu costumo dizer, que é o básico, é aquilo que todo mundo faz. Dorme, acorda, trabalha, paga as contas, né? Sustenta a família, trabalha, cuida dos filhos, faz todo esse processo, toda essa jornada da matéria que nós vivemos, né? Então, para a maioria de vocês, vocês dedicaram parte da vida de vocês para tudo isso, né? Muitos aqui viveram em prol da família, muitos de vocês são pessoas que são provedores, né? Provedores da família, seja você homem, seja você mulher. A maioria de vocês viveu aqui essa jornada de ser o provedor, de cuidar da família, né? Seja ela seus filhos, seja ela seus pais, seja ela seus irmãos, mas vocês viveram essa jornada de serem os provedores e os cuidadores aqui da família. Mas agora a espiritualidade fala que é hora de você viver o seu próprio ciclo de crescimento espiritual, a sua jornada espiritual, porque você é uma pessoa dotada de dons, você tem dons psíquicos muito já desenvolvidos e você precisa usar esses dons em prol de um propósito, de alguma coisa que você precisa fazer aqui, e esse propósito envolve, talvez você, esse propósito ele envolve outras pessoas também, tá bom? Para a maioria de vocês aqui do grupo 2, vocês têm propósito junto à espiritualidade, a trabalhar com pessoas, a levar esse conhecimento que vocês já adquiriram e muitos outros conhecimentos que vocês vão ainda adquirir a partir de agora. Então, não se enganem, por mais que você já tenha um caminho muito longo dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade me mostra aqui que vocês começaram a engatinhar na espiritualidade nesse momento. A Gena já tem 30 anos na espiritualidade, você estava engatinhando. Agora vocês vão se levantar e começar a andar. Agora vocês vão se levantar e começar a andar na espiritualidade. É o que eles me dizem aqui. Tá bom? Então, a jornada de gatinhar na espiritualidade passou. Agora vocês vão se levantar e vão começar a dar os primeiros passos rumo à sua espiritualidade. Rumo àquilo que realmente a sua alma veio expressar aqui neste mundo. Tá bom? Vamos ver então aqui. Vamos pegar mais energias. E se vocês, por acaso, se as resistências que vocês tinham aqui, para a maioria, as resistências eram os afazeres do dia a dia, né? As tarefas, o trabalho, as coisas que acabavam por consumir todo o tempo de vocês. Para alguns era isso, mas para alguns aqui também a espiritualidade fala que era você mesmo criando resistências, porque provavelmente você carregava algum trauma aqui de vidas passadas em relação a desenvolver a espiritualidade, tá? Você pode se aprofundar nisso, né, entender mais, se bem que não é necessário, porque a gente traz um trauma e a gente supera esse trauma enfrentando, né? Porque o trauma ele está ligado a um medo. Eu passei por uma situação difícil e eu criei um trauma e eu fico com medo de passar por aquele caminho novamente. Por exemplo, né? Se eu passei numa rua, eu fui assaltada. Então, toda vez que eu passar naquela rua, eu vou lembrar daquilo que aconteceu ali. Então, isso é o trauma. E aí, o que me faz evitar passar por aquele caminho é o medo. É o medo de que aconteça novamente, né? Então, quando eu tenho que vencer um trauma, é o medo que nós temos que enfrentar. Primeira coisa, limpar a crença de que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Então, eu já tenho que começar por aí.
ok? Eu posso passar pelaquela rua hoje e não vai acontecer nada comigo, tá certo? Então, vocês têm que romper a crença. Rompendo a crença, vocês ressignificam esse medo e vocês começam a encarar novamente a possibilidade. Então, se você tem algum trauma da espiritualidade, você sabe que tem algum medo de mergulhar profundamente na espiritualidade, porque a maioria de nós sente esse medo, porque é um mergulhar no desconhecido, né? O espiritual, o mundo espiritual não é como o mundo físico, que eu consigo ver com os meus olhos. Eu sei aonde eu estou pisando, terra firme, né? Eu dou um passo, eu sei onde que eu estou pisando, eu sei onde que eu estou. No mundo espiritual, não. Você dá um passo e você mergulha na vastidão, né? E aí você precisa ter a ousadia de perder, de se jogar, né? Mas antes disso, eu preciso perder o medo também e a necessidade de controlar, tá certo? Apenas porque não tem como a gente mergulhar no espiritual sem essa entrega. É uma entrega, é uma rendição. A gente precisa se render e se deixar guiar pelo espiritual. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é fundamental, porque quando a gente está fazendo o trabalho de autoconhecimento, né, quando nós estamos alinhando nossos pensamentos, as nossas emoções, trabalhando as nossas feridas, as nossas curas, é aí que nós estamos criando, né, base para esse salto quântico que a gente vai dar depois, tá bom? Vamos ver aqui então o que mais que a espiritualidade tem para vocês. Vamos ver. Primeira carta, complementação da leitura, que já foi muito profunda até aqui. Uau, a carta da estrela. Então, vocês estavam aí numa jornada de cura. E todo mundo acha que no processo de cura a gente já está, né? Não, já estou aqui na jornada espiritual. Não. A jornada de cura que nós estávamos vivendo até agora era uma jornada de preparação. A carta da estrela é a preparação. Porque é quando nós vamos limpar toda a sujeira do nosso emocional, toda a limpeza tóxica que está na nossa mente, nas nossas emoções, até mesmo que está no nosso corpo, no nosso DNA, parte da limpeza, da cura ancestral que nós tanto falamos, a cura da criança interior que nós tanto falamos, tudo isso é uma preparação para esse salto quântico que nós vamos dar no mundo espiritual, na jornada espiritual. Tá, grupo 2, olha só, As de Paus e o julgamento, que lindo, olha isso, olha esse As de Paus, não parece o Sol? Parece o Sol, né? O Sol, nosso astro maior aqui, né? Então, para a maioria de nós, aqui do grupo 2, Cristal Rosa, adoro falar nós porque eu também aprendo com essas leituras, tá, meus amores? Então, o julgamento, olha só, nós temos aqui a criança, meu Deus. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que vocês estavam engatinhando e agora vocês vão se colocar de pé e vão caminhar junto à espiritualidade? E aqui nós temos a criança que está caminhando para fora, saindo da caverna, indo para fora. Aqui nós temos o ancião tocando uma espécie de trombeta, né? Não sei como se chama isso lá na cultura celta. Depois eu vou até pesquisar. E aqui nós temos o coelho, que está bem aqui de frente para o menininho, tá vendo? Então, o coelho representa... o coelho, ele é muito medroso, porque ele é uma presa fácil, né? Existem muitos caçadores, muitos predadores que se alimentam do coelho. Muitos predadores que se alimentam do coelho. Então, ele é uma presa fácil. Então, ele vive no medo. O coelho, ele vive com medo de ser ali, né? Que um predador chegue. Então, o medo de vocês agora é o medo de vocês saírem da caverna. Porque para a maioria de vocês passaram tanto tempo fazendo o processo de cura. Para a maioria de vocês já tem aí muita gente que está em processo de cura desde antes da pandemia. Para a maioria de vocês, tá? Já estão pessoas aqui que estão desde antes da pandemia aí dentro de um processo de cura profundo. E agora, o medo de vocês é sair desse processo. Mas o que a espiritualidade fala é que vocês estavam sendo preparados. Isso que você estava vivendo na caverna, essa cura, tudo isso que você estava passando, era a preparação para o salto maior aqui que vocês vão dar junto à espiritualidade. E é um mega salto. Por quê? Porque olha só o As de Paus. O As de Paus é a chama espiritual acesa. É a chama que se acende, é a faísca. E aqui não é uma faísca, aqui é um sol.
tá? É o chamado para algo novo aqui, para uma chama que se acende, ou seja, um salto quântico que você tem que dar. A carta do renascimento, estrela e julgamento. Então, eu passei aqui os últimos anos no processo de cura profundo. Para a maioria de vocês, muitos aqui eremitaram muito, ficaram muito tempo sozinhos, né? Na energia do eremita, se aprofundando na espiritualidade, seja estudando, seja se conectando, seja meditando, seja fazendo oração. E agora vocês vão dar aqui um salto quântico. E esse as de paus, o pau está no ar, tá vendo? É o salto, literalmente é o salto quântico. Esse servo tá aqui nessa ponta e olhando para outra ponta, será que eu consigo dar esse salto? Será que eu consigo ultrapassar esse medo? Né? A criança vai ter que enfrentar o coelho representando o medo aqui para poder dar o salto quântico dele e sair dessa porta. E não tem escada para ele descer, tá vendo? Ó? Não tem escada, ele vai ter que enfrentar o medo para poder sair aqui da caverna para seguir na sua jornada. Para seguir em frente. Que bonito. Que mensagem linda. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Agora vamos ver aqui mais uma. Ok, mais uma energia. Não, veio mais duas. Já veio duas juntas, ok. Então, vocês passaram muito tempo no dependurado. A energia do dependurado. Tem umas imagens meio... Vou tirar aqui, né? Que essas cartas são bem explícitas. Então, nós temos aqui a energia do dependurado, alguém que ficou muito tempo, para a maioria de vocês, vocês estão há muito tempo nessa estagnação, a 2 de espadas. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda, qual o próximo passo para a direita ou para a esquerda, e vocês questionando a espiritualidade aqui, questionando, isso deixou vocês muito tempo estagnados. Só que a espiritualidade fala, isso era uma preparação para o 8 de paus, a energia no fundo do deck. Era a preparação. Agora a flecha vai ser lançada. A flecha vai ser lançada. Tá? A flecha, se preparem, porque vocês irão dar um salto quântico na espiritualidade, na jornada espiritual que vocês estão vivendo. O salto quântico aqui é acontecimentos, mudanças, redirecionamentos na sua energia. Muitos aqui estavam incorporando, acorando aí uma energia nesses últimos dias. Talvez você tenha até sentido muito no seu corpo a transformação, a mudança. Mas essa mudança vai vir e vai levar vocês em uma nova direção. Uma nova jornada, tá? Então, aqui um novo direcionamento para você aí na sua jornada espiritual. Essa é a mensagem para quem escolheu o cristal rosa. Eu sinto uma energia muito mais amena, muito mais tranquila do que a primeira opção, mas vale a pena também você ouvir a primeira opção como aprendizado, como lição aqui, tá? E pode ser que uma seja complemento da outra, para a maioria de vocês é uma complementando a outra, tá certo? Então, ouça a primeira opção também. Agora, vamos ver a mensagem final com esse oráculo. Vamos ver qual a mensagem final aqui com o oráculo da sabedoria. O oráculo da sabedoria, lindo, né? Aqui nós temos o fractal da alma. Se você nunca viu uma imagem dos fractais da alma, é isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Começa aqui, aí você pega aqui na ponta da escada e você vai indo, ó. Aqui fala da ascensão espiritual. Você vai indo como se fosse uma escada daquelas que parece um funil, né? Você vai indo, ó, a escada da evolução. Aqui são a gente se elevando no nosso processo evolutivo através dos fractais da alma, até chegar no ponto de luz lá no fundo, né? Incorporando o todo. Vamos ver aqui uma mensagem final para quem escolheu o grupo 2. A mensagem foi menor, mas como eu falo sempre para vocês. O que importa é o recado, né? O recado foi dado aqui, tá completo, tá? Espiritualidade falando aqui que vocês têm uma nova jornada, vocês vão finalizar aí o ciclo de eremitagem, digamos assim, vocês vão ser lançados aqui junto à jornada espiritual. Se vocês estavam gatinhando, agora vocês vão começar a caminhar, a andar, né? Junto à espiritualidade, tá bom? Vamos ver aqui então, essa, ok? Vamos ver qual é a mensagem aqui do oráculo para vocês. Oráculo da sabedoria. Yin, energia Yin. Que bonito.
Então, faz todo sentido. Por quê? Porque essa energia do tempo de eremita, que nós muitas vezes ficamos na jornada espiritual, que é esse tempo que a gente fica um pouco, às vezes, um pouco mais isolados, um pouco mais afastados, um pouco mais introspectivos, é o tempo que nós estávamos curando a nossa energia feminina, que é o Yin. Então, estava acontecendo aqui, ainda está acontecendo para você, uma cura da energia Yin, tá? Então, para a maioria de vocês aí, vocês estavam conectados às deusas Isis, Kuan Yin, Vênus, energias aí de Shakti, né? Que acho que é esse o nome, não me lembro muito bem, a deusa indiana, que carrega a energia feminina. Então, vocês da espiritualidade, vocês sabem aí, muitos aqui conectados à Mestra Rovena, do raio rosa, né? Muitos de vocês aqui conectadas aí à deusa Isis. Então, você vai saber que você estava dentro de uma cura do feminino, justamente para você incorporar a energia, porque a energia feminina aqui nesse planeta é a energia que nos conecta ao mundo espiritual. E para a maioria de nós, a gente carrega um feminino aí ferido por muitas circunstâncias aí da cultura que oprimiu o feminino aí durante muito, a cultura patriarcal, né, que acabou por reprimir muito a energia feminina do planeta, tá? Independente de gênero, homem e mulher, não é disso que estamos falando da energia masculina e feminina do planeta, que rege o planeta. Então, essas energias estavam muito machucadas, feridas, e todos nós temos que passar por esse processo de cura do feminino para poder incorporar a energia espiritual, a energia da sacerdotisa, que é, e da imperatriz. Gente, eu não tenho o que dizer. Porque alguém que está numa energia de sacerdotisa e de imperatriz é alguém que carrega uma força espiritual brutal, tremenda. Por muitas de vocês já reencarnaram e já trazem isso de outras vidas. Vocês provavelmente já trabalharam com espiritualidade em outras vidas, foram sacerdotisas em outras vidas. E a força da imperatriz, que é a força da manifestação. Então, a força da sacerdotisa é a força espiritual e a força da imperatriz é a força da manifestação na matéria. Para quem entende aí um pouquinho, vai saber exatamente do que eu estou falando. É uma força brutal aqui. É uma força brutal que está sendo ancorada em vocês nesse momento aqui, para que vocês possam exercer o poder pessoal. É como se vocês estivessem ancorando uma energia de poder pessoal, de autoconfiança, merecimento, amor próprio e principalmente ancorando aqui uma energia de coragem, carta da força, coragem. Então, aqueles medos o medo de mergulhar aqui no desconhecido, vocês vão perder esse medo. Vocês vão incorporar a força da coragem, da determinação, da resiliência, para que vocês possam exercer essa nova jornada que vocês estão encarando nesse momento. E a energia Yin aqui muito presente, ó. Aqui nós temos a sacerdotisa, que é, né, o arcano 2. E aqui nós temos o número 2. Então, o número 22 para vocês aqui. Número 22. Só um minutinho. Vamos então para a mensagem da mensagem da carta 2 aqui, né? Que é o Yin, energia feminina. O princípio feminino da receptividade é deixar que o outro dê os primeiros passos. Reunir informações e receber dicas. A arte da permissão consciente. Este é um momento de receptividade calculada, enquanto você aguarda graciosamente o que está por vir e pronto para aceitar. Quando essa carta aparece, Yin não envolve sonhos congelados ou mesmo repouso, mas sim permitir conscientemente que as coisas fluam até você, pronto para receber a recompensa que lhe será disponibilizada. Implica sensibilidade ao estudar atentamente as ações dos outros e contemplar como elas afetarão você e os seus. Lembre-se, você deve abrir espaço para que os milagres aconteçam. Seja o moldado, entre aspas, não o formador. E você verá a rapidez com que seus sonhos se manifestam.
Deixe os outros assumirem a liderança agora mesmo. Os outros que eles estão falando é a espiritualidade. Seu poder reside em pequenos gestos, consciência suave e entrega total ao momento. Então, agora é o momento de você se entregar. Se entregue ao momento, se entregue a essa possibilidade de você receber da espiritualidade agora sem precisar você correr atrás. Tá certo, meus amores? Então, essa é a mensagem para quem escolheu o cristal rosa. Espero que você tenha feito se entender. Essas mensagens das cartas, se vocês quiserem por escrito no WhatsApp, eu posso mandar para vocês, tá bom? Posso mandar também a mensagem principal aí pelo WhatsApp para vocês lerem. Certinho? Gratidão a todos. Se você gostou da mensagem, não esqueça de deixar um like, não esqueça de hypar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, né? Para que você seja avisado nos próximos vídeos, tá? Gratidão a todos. E para quem até mesmo já acha que está inscrito, confira se você realmente está inscrito aqui nesse canal, tá bom? Porque muitas vezes a gente acha que tá e não tá, tá bom? Beijinho, meus amores, gratidão e até o próximo vídeo.